Hoje, 11 de outubro de 2019, estamos entrevistando pelo Programa de História Oral do TRT 18 o juiz do trabalho Luiz Eduardo da Silva Paraguaçu, titular da primeira vara de Anápolis. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Ariane. Tudo bem? Doutor Luiz, em que data e local o senhor nasceu? Eu nasci em 17 de dezembro de 1966, em Goiânia mesmo, sou goiano. Qual a origem da sua família? Minha família, por parte de pai, é da Bahia e minha mãe é de Minas Gerais. Qual lugar da Bahia? Meu pai é de Formosa do Rio Preto, perto ali de Barreiras, né? Todo lado do meu pai. Quando adolescente, o que aspirava a ser ao tornar-se adulto? Para dizer a verdade, eu não tinha assim, muitas aspirações, não, né? Como criança, adolescente, a gente pensava só em viver o momento ali, jogar bola, estudar, não tinha muito assim, não tinha muitos sonhos assim de ser alguém diferente. Doutor Luiz, em que faculdade o senhor se formou? E ao deixar a faculdade, o que tinha em mente para o seu futuro profissional? Eu me formei na Universidade Federal de Goiás em 1990 e quando eu me formei eu já era servidor do TRT, né? Então eu já tinha bem claro na minha mente tentar o concurso para juiz do trabalho. Já era servidor aqui e já estava almejando esse pleito, né, de ser juiz do trabalho. Antes de entrar no tribunal, o senhor poderia falar sobre suas experiências profissionais? Antes de ingressar no tribunal, eu trabalhava numa rede de eletrodomésticos, eu era chefe encarregado de departamento de pessoal dessa empresa. Qual que era a empresa? Spirandelli. Não sei se você lembra. Qual foi o seu primeiro contato com a Justiça do Trabalho? Então, o meu primeiro contato foi justamente em razão da minha função, né, de chefe de pessoal. Eu vim atuar aqui como preposto da empresa em algumas ações. Aí foi aí o meu primeiro contato com a Justiça do Trabalho. E como servidor, como foi que o senhor ingressou na Justiça do Trabalho como servidor? Em que ano? Eu ingressei como servidor em 1988. Né? Justamente depois dessas ações, eu tive esse contato primeiro com a Justiça do Trabalho e eu fiquei assim, encantado, né? Com o jeito que eram realizadas as audiências, aquela quantidade de pessoas, né, conversando. Então eu fiquei muito empolgado com aquele meio. Isso pelo TRT 10, né? Pelo TRT 10. Logo depois dessas audiências que eu participei, abriu o concurso para servidor do TRT da 10ª, né? E eu resolvi dedicar aí um tempo integralmente para estudar, apesar de ser até uma remuneração na época inferior que eu recebia, mas eu sentia vontade de já estar participando desse meio, né? Então eu fiz o concurso, graças a Deus, consegui a aprovação em primeiro lugar, né, no concurso, aqui para a 10ª região. E aí começou a minha história na Justiça do Trabalho. E onde o senhor iniciou sua lotação? Em quais os lugares o senhor trabalhou aqui no estado? Foi interessante porque, em razão assim, de ter sido primeiro colocado, logo após a doutor Platon, que era o juiz titular, presidente lá do foro,
Ele me perguntou onde que eu queria, né? Onde que eu queria onde que você quer trabalhar? Aqui nós estamos precisando de todos os lugares, aqui tem necessidades em todas as áreas. Aí eu perguntei para ele, doutor, onde que começa tudo, né? Onde que é o começo? Aí ele falou para mim, o começo é na distribuição. Aí eu falei, então é para lá que eu quero ir, eu quero começar pelo começo. Então, aí logo após eu comecei a trabalhar na distribuição com, então, diretor Divino Caetano, até hoje um grande amigo que eu tenho. Doutor Eduardo, e onde funcionava, na época, esses prédios? Na época, a Justiça do Trabalho funcionava ali na 88, próximo da Praça do Cruzeiro, né? Um prédio de 5 andares, bem modesto, né? E naquela época, quais as dificuldades que vocês enfrentavam ali naquele período, ali na 88? O senhor se recorda? Era um espaço já bem acanhado, né? Estava começando, assim, aquela questão dos planos econômicos, então, a partir do momento ficou insuportável, né? O tamanho, a quantidade de pessoas não suportava a estrutura, né, do prédio. Então, eu também como servidor, depois de trabalhar na distribuição, tive um convite da diretora Maria Lúcia Fleury, da terceira vara, né? Então, a terceira junta, para trabalhar como assistente da juíza, né, que iria para lá. O senhor se recorda do nome da juíza? A juíza é a doutora Dora Maria da Costa. Ela vinha de Tubiara e estava um tumulto de processo, né, no gabinete para despachar. E a Maria Lúcia Fleury pediu que eu ajudasse. Eu prontifiquei, fui. E, inclusive, a doutora Dora traria o assistente, e não sei porque não deu certo, né, dela trazer seu assistente. E fiquei trabalhando com a doutora Dora Maria da Costa por quase 3 anos como assistente. Depois eu recebi um convite para trabalhar no gabinete, né, do doutor Luiz Guedes. Trabalhei lá quase um ano e pouco. E nessa época ele estava fazendo um curso na Escola Superior de Guerra. Tinha sido convocado o juiz Enio Galarza, que por sinal era meu professor na pós-graduação, né? Tive a honra de trabalhar com ele, de tê-lo como professor e também como trabalhar como lutando votos, né, para ele, e sempre aquela aula diária, né? Grande juiz, um grande professor. Sabe-se também que, ainda como servidor, o senhor trabalhou na elaboração do projeto do tribunal, né, na criação da 18ª região. Praticamente viu o surgimento e o crescimento do nosso tribunal. Poderia falar sobre essa experiência? Foi uma experiência muito gratificante, né? Você vê toda a luta que foi para conseguirmos a aprovação da lei que criou o tribunal. O juiz Enio Galarza também foi imprescindível, né? Nessa época que eu estava auxiliando, constantemente ele ia a Brasília, procurar os políticos, né? Tentar demovê-los da ideia de que não precisava de um tribunal aqui em Goiás, justamente pela proximidade de Brasília, né? Então ele lutou junto com o deputado João Natal, outros parlamentares da bancada goiana, e conseguimos essa grande vitória, mas decorrente de muita luta mesmo, muito sacrifício. Foram várias idas e vindas, inclusive de caravanas de servidores, né? Nós fomos algumas vezes a Brasília, inclusive no dia que o presidente José Sarney assinou a lei, eu estava do lado, junto com os servidores, né? Foi uma emoção muito grande para todos nós. Como se deu o seu interesse pela área jurídica? E por que a magistratura trabalhista? Meu interesse pela área jurídica foi pela aptidão, né, do que a gente sente de redação, né, de gostar de história, então, e sempre lutar contra algumas injustiças, né, as injustiças do dia a dia que a gente via, a gente sempre se dignava. Então, o caminho do direito, da justiça, para mim, foi um caminho natural. O senhor se recorda como que começou a surgir o desejo de ser um magistrado,
o desejo da magistratura trabalhista, especificamente a trabalhista? Foi, Como que foi surgindo esse interesse? esse interesse surgiu, como eu falei, eu era encarregado de departamento de pessoal, então eu tinha contato, aquelas questões do dia a dia, né, sempre jurídicas, questões controvertidas. Então isso sempre aguçava a vontade de estar estudando, né, para poder resolver essas questões que se apresentavam no dia a dia ali de uma empresa, de como faremos para solucionar. E o contato depois com a Justiça do Trabalho, com alguns juízes, né, que serviram de exemplo, como o juiz Enio, a juiz Ana Márcia, o juiz Saulo, né? Então eu pensava eu quero ser alguém parecido com eles, né? Eu quero estar ali decidindo, estudando sempre, né? E promovendo a justiça social, a conciliação entre as partes. Em que ano o senhor foi aprovado aqui na 18ª região? O senhor só prestou aqui o concurso aqui para a 18ª ou prestou para outros tribunais também? Na verdade, eu prestei um concurso, eu fiz um planejamento de estudar em 2 anos depois da formatura, né, para fazer o concurso. Eu fiz o primeiro concurso aqui em Goiás e logo depois já surgiu um concurso na 10ª região. Então, o concurso da 10ª ele foi fluindo mais rapidamente que o da 18ª. Né? E eu consegui aprovação no concurso da 10ª região em Brasília. Depois, já, obviamente, de ter sido criado o tribunal aqui da 18ª. Foi aprovado em 21 de outubro de 1993, na 10ª região, tomei posse, e lá laborei até 95, quando uma outra colega que estava aqui na 18ª região pediu uma permuta. Perguntou se eu não teria interesse em voltar para Goiás, porque ela tinha interesse em voltar para Brasília, que é a terra natal dela. E eu me prontifiquei, eu disse que sim, que eu gostaria muito de retornar para Goiás, né? Eu, apesar de estar em Brasília, já casado, minha esposa já assim, não aguento mais, todo fim de semana a gente tem que ir para Goiânia, né? Ou você deveria dar um jeito de a gente voltar. Então, com essa possibilidade da permuta, eu aceitei e voltei com muito prazer aqui para onde eu considero minha casa, né? Excelência, como magistrado da 10ª região, quais as juntas que o senhor atuou? Como era a demanda processual naquela época? Poderia falar sobre as instalações das mesmas? A mão de obra era suficiente? Quais as dificuldades que o senhor enfrentou lá na 10ª região? Na 10ª região? Isso. Na 10ª região eu trabalhei, fui juiz auxiliar da 4ª Vara, a doutora Márcia Mazzoni, que inclusive há pouco tempo nos deixou, né? E com a doutora Silene Amaro, também, que hoje é ministra do TST. Né? Tive o prazer de trabalhar com essas duas excelentes magistradas. E as dificuldades lá na 10ª, até que, para dizer a verdade, não enfrentei muitas dificuldades, né? Porque trabalhei somente lá no plano piloto, um tribunal já consolidado, já com todas as instalações bem adequadas. Então, lá eu não senti muita dificuldade, assim, em termos de estrutura. E aqui na 18ª região? Bom, aqui já foi bem diferente, né? Cheguei aqui em 95, o tribunal havia acabado de adquirir esse terreno aqui na T1. Era uma instalação não adequada ainda para instalar as varas, uma estrutura de um banco, né? Não tinha muitas condições de adaptação boas, né, para se instalar as varas. Funcionamos assim, meio forçado, né, meio na raça mesmo. E a partir de então, todas as administrações vieram a tentar estruturar aqui as varas de forma a adequar a necessidade dos jurisdicionados. O senhor atuou só aqui na capital? O senhor atuou no interior também? Eu atuei praticamente
Todas, acho que eu não atuei em Uruaçu, Jataí, Mineiros. Eu acho que todas as outras eu atuei, assim, substituindo férias, substituindo convocações de suspeições. Então, eu praticamente rodei todo o estado, toda a região. E como que o senhor via as instalações naquela época? Quais as dificuldades ali do pessoal que atuava no interior? Como... Muito precárias. Assim, poucos lugares tinham uma sede adequada. Às vezes prédio cedido, prédio alugado, não apropriados, né, para uma estrutura de um tribunal. Então, tivemos muito trabalho mesmo para poder adequar toda essa estrutura de forma a atender melhor o juiz, as partes, os jurisdicionados. E quanto aos servidores, atendia a demanda? Os servidores sempre muito devotados, né, denodados para fazer, mas era uma época de número crescente de ações, né, sempre crescente e sempre os servidores sacrificados, né. Cheguei a trabalhar com servidores que trabalhavam 12 horas por dia, então de uma forma muito sacrificada mesmo. Doutor Paraguaçu, o TRT de Goiás é um dos mais jovens do Brasil. Por alguns anos foi considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. Observando toda essa estrutura hoje, como pioneiro, esperava que o TRT de Goiás crescesse tanto? Ora, sinceramente, eu não fazia nem ideia de como poderia crescer, como poderia ficar essa beleza que está hoje, né? Eu fico lembrando da época lá da 88, com aquele prédio de 5 andares, e com a estrutura que nós temos hoje. Algo assim que emociona. Esses dias aí eu entrei no auditório novo do tribunal, fiquei emocionado. Aquela amplidão, aquela estrutura adequada para atender a todos de forma satisfatória. É um lugar onde a população goianiense pode utilizar para várias necessidades. Então, eu fiquei muito lisonjeado, muito honrado com a estrutura que nós alcançamos. A Justiça do Trabalho é a justiça mais célere e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Olha, eu acho que a celeridade está na DNA da Justiça do Trabalho, né? É cultural da Justiça do Trabalho é celeridade, porque nós trabalhamos com o salário do trabalhador, com o alimento do trabalhador. Então isso não pode ficar sendo postergado. Mas eu acho que a celeridade deve-se, em primeiro lugar, às pessoas que aqui laboram, pela qualidade das pessoas, também pela qualidade dos advogados, né? Nós temos uma advocacia em Goiás trabalhista muito atuante, muito destacada. Então, eu acho que deve ser isso, aos juízes, aos servidores, aos advogados. Como o senhor avalia a relação da sociedade com a Justiça do Trabalho hoje? Hoje, aqui em Goiás, eu acho que tem-se muito respeito pela Justiça do Trabalho, pela qualidade da entrega da prestação jurisdicional, pela rapidez. É uma justiça, assim, em síntese, que funciona. O cidadão vem buscar aqui e ele tem uma resposta. Mas, infelizmente, hoje nós temos uma campanha contra a Justiça do Trabalho, né? Existe uma campanha velada para extinguir a Justiça do Trabalho, que eu acho que é algo assim que não vai servir aos interesses nem dos empregadores, nem dos empregados. Vai ser algo que vai prejudicar. Eu, sinceramente, acredito no bom senso e que isso não vai prevalecer. Excelência, a Justiça do Trabalho completou agora em maio de 2019 79 anos de história. Pode fazer uma análise sobre seus desafios e perspectivas? Os nossos desafios são vários.
permanecer estruturado e conseguindo manter a qualidade da entrega da prestação jurisdicional diante de um quadro orçamentário cada vez mais diminuto. Esse vai ser nosso grande desafio. Mas eu acho que com bom senso, com a qualidade, né, a inteligência dos nossos futuros dirigentes, nós vamos superar essa questão. Vai ser de diminuir um pouco nosso tamanho. Nós não podemos, assim, continuar crescendo e aumentando a estrutura. Nós temos que buscar meios alternativos de solução dos conflitos, não só na Justiça do Trabalho, mas em todo o Judiciário. Acho que questões patrimoniais deverão futuramente passar previamente por um meio alternativo consensual, porque os litígios só vão aumentar, né? Só vão aumentar, e se nós não conseguirmos um meio alternativo antes de chegar na Justiça do Trabalho, antes de chegar nos outros âmbitos do Judiciário, um filtro para essas demandas, nós não vamos ter como aumentar sempre essa estrutura. O senhor teme o fim da Justiça do Trabalho? Não o fim da Justiça do Trabalho em si, porque eu acho que enquanto houver legislação trabalhista, vai ter que ter alguém para julgar. E a legislação trabalhista no Brasil, ela é uma legislação que já está na cultura do povo brasileiro. Você não vai conseguir facilmente acabar com férias, com o 13º do trabalhador, com o FGTS, sem que haja uma reação da sociedade. Essa questão da incorporação com a Justiça Federal, eu acho que não seria o fim da Justiça do Trabalho, né? Seria uma mitigação, na realidade. Por que a Justiça do Trabalho é importante e por que incomoda tanto? Eu acho que a Justiça do Trabalho incomoda porque ela dá resultado, né? O trabalhador vem aqui, ele se sente injustiçado e ele tem uma resposta. E às vezes essa resposta rápida incomoda, né? Incomoda alguns empregadores, poucos, né? Alguns reticentes, alguns que não gostam mesmo de cumprir com as obrigações e eles gostam sempre de postergar, deixar para depois. Então eu acho que para esses empregadores talvez seja viável a extinção da Justiça do Trabalho, porque você vai jogar na vala comum da Justiça Federal, da Justiça Estadual, e isso vai demandar tempo. Só para você ter uma ideia, quando da Emenda Constitucional 45, que passou a competência das ações acidentárias para a Justiça do Trabalho, eu recebi ações da Justiça Comum de 7 anos, 8 anos, que ainda não havia sido realizada nenhuma audiência. Hoje, na Justiça do Trabalho, com 1 ano, nós conseguimos entregar toda a fase de conhecimento, realizando perícia, processo indo ao 2º grau, voltando. Então, essa resposta rápida realmente eu acho que incomoda um pouco. Como o senhor vê o cumprimento de metas pelo CNJ e CSJT para o TRT 18? O TRT 18 ele sempre tem cumprido adequadamente as metas. Bem, quando uma ou outra meta não é alcançada, é por muito pouco. Eu acho que a questão de metas, eu entendo isso com naturalidade. Eu acho que todo ramo do trabalho, todo local de trabalho, ele tem que ter uma meta. Até na vida da gente nós temos que ter metas. Eu acho que essas metas não podem ser exageradas, inatingíveis, inalcançáveis, porque isso gera uma ansiedade, gera um incômodo, né, para as pessoas, para os trabalhadores, para nós. Mas essas metas, eu tenho por mim que são necessárias, são objetivos para a gente alcançar durante nosso trabalho, a nossa jornada. Excelência, na sua opinião, qual o maior desafio de um magistrado nos dias de hoje?
o maior desafio do juiz do trabalho hoje, eu acho que ele é manter-se atualizado, conseguir fazer o seu trabalho a contento, suas sentenças, suas audiências, e manter atualizados, estudar sempre. Esse é o maior desafio. Como o senhor analisa as varas trabalhistas goianas hoje? São bem estruturadas? Possui quadro de servidores suficientes? Hoje, a nossa estrutura está muito boa, né? Salvo alguma outra exceção, mas que já estão sendo devidamente solucionadas, nossa estrutura é talvez uma das melhores do Brasil. E o quadro de servidores, nós estamos num momento da reforma da Previdência, onde vários servidores estão aposentando, estão prestes a se aposentar. Esses servidores não estão sendo repostos, né? Então, eu vejo com muita preocupação essa questão de falta de servidores, de não poder ter uma reposição desses servidores para atender às demandas que continuam batendo na nossa porta. Antes da reforma, já existia uma discussão da extinção da Justiça do Trabalho, e agora, de fato. O senhor teme o fim da Justiça Trabalhista? Acredita que as opiniões sobre a extinção podem perdurar? Eu acho que essa é uma onda que, para falar a verdade, desde que eu ingressei aqui, existe essa... Em 88 que eu ingressei, sempre houve esse movimento velado, é um movimento revanchista, eu entendo, né, pela extinção da Justiça do Trabalho, mas eu acho que a Justiça do Trabalho já está arraigada na nossa cultura, nas nossas relações jurídicas. Eu acho que muitos advogados vão defender a Justiça do Trabalho, muitos políticos, o próprio trabalhador. A médio prazo, curto e médio prazo, eu não vejo como extinguir a Justiça do Trabalho. Sobre essa questão de punição em si, na qual o trabalhador perde a ação e precisa pagar os honorários advocatícios, o senhor acredita que isso é um dos fatores que faz gerar a redução de processos? Isso realmente gerou uma redução, acho que em torno aí de uns 30% nas demandas trabalhistas, né? Essa questão vai ser ainda analisada pelo Supremo. Eu acredito no bom senso do Supremo Tribunal nessa questão. Eu acho que deve haver sim um filtro, né? Eu acho que não pode entrar com qualquer tipo de ação responsavelmente, mas também o trabalhador ele tem o direito à assistência judiciária integral e gratuita. A nossa Constituição prevê isso. Então, eu acho que isso colide com o princípio da assistência judiciária gratuita previsto na Constituição. Doutor Paraguaçu, como enfrentar os novos desafios ocasionados pelo esvaziamento do nosso quadro de pessoal, decorrente do alto índice de aposentadorias e diante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2020, enviado ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro, no qual não prevê a realização de concursos públicos? Eu acho que talvez esse seja um dos grandes desafios dos nossos próximos dirigentes do tribunal, dos nossos desembargadores. Nós não temos outro caminho a não ser diminuir a estrutura. Eu acho que continuar com a mesma estrutura e com a redução orçamentária, com a redução do quadro de servidores, sem reposição, não vai ser possível a gente continuar. Então, eu acho que vai ter que ter a coragem, que eu acredito piamente que os nossos dirigentes terão, de enfrentar essa questão, de cortar, às vezes, na própria carne, um pouco, né, para manter o nosso funcionamento, de forma a não ter um prejuízo
tão grande para os nossos jurisdicionados. Eu acho que algumas varas têm que ser revistas, alguma vara de menor demanda tem que haver uma fusão com outra vara mais próxima. Temos que pensar em algo assim, de diminuição da estrutura administrativa, de ver o que pode ser aproveitado da informática, do PJE, o que pode ser algum setor que possa ser retirado, né, ou incorporado a outro. Se continuar esse quadro, nós vamos ter que diminuir sensivelmente nossa estrutura para conseguir a nossa prestação jurisdicional de forma adequada. Doutor Eduardo, o mercado já sente a chamada quarta revolução industrial, termo usado por especialistas para referência à chegada de novas tecnologias, como a inteligência artificial, automação industrial e a impressão 3D, entre outras. A questão é que a chegada desta onda está mudando a forma como as nações vivem e trabalham. Qual o futuro do mercado de trabalho e do serviço público no nosso país? Essa é uma questão muito séria, muito importante. A questão do emprego ela está mudando, né, no dia a dia. Nós vemos cada vez mais outras formas de trabalho, como, por exemplo, os aplicativos, né, o teletrabalho. Então, nós vamos ter que nos adequar a essa nova realidade. E eu acho que nós temos que, como nação, prever alguma normatização para impedir que a automação, a inteligência artificial e outras derrubem empregos. Eu acho que deve haver uma mitigação entre aproveitar a informática, outros meios de trabalho, sem gerar o desemprego. Tem que haver mecanismos de proteção ao trabalho. Isso, inclusive, é previsto na nossa Constituição. Um artigo da proteção contra a automação, previsto no artigo 7º da nossa Constituição. Já estamos aí com 21 anos e até hoje não houve uma regulamentação muito adequada dessa questão. Nós vemos hoje fábricas trabalhando toda uma linha de produção sem nenhum empregado. Isso aí gera cada vez mais desemprego, gera também, por outro lado, a falta de mercado, onde não há emprego, há recessão, não há trabalho, não há mercado. Então, os nossos próprios mecanismos de controle, os nossos fatores produtivos terão que ter o bom senso de permitir a automação, que é uma realidade, permitir a informatização, mas proteger também o emprego. O nosso tribunal, ele está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que o que faz um tribunal de ponta advém da continuidade administrativa e da preparação de nossos magistrados e servidores. Concorda com essa afirmativa? Ou mais ainda, apontaria outros fatores? Eu concordo integralmente com essa afirmativa. Acho que a grande qualidade, o que possibilitou que nós tenhamos hoje essa estrutura, foi justamente a continuidade. Os nossos dirigentes, os presidentes que por aqui passaram, eles nunca tiveram a vaidade de querer fazer uma obra desconectada da realidade para marcar a sua gestão, por exemplo. Sempre houve a continuidade. Um prédio que um começa, o outro termina, o planejamento de um, o outro segue. Essa realmente é a grande virtude do nosso tribunal e que possibilitou nós estarmos hoje com essa estrutura que nós temos. E também pela qualidade dos nossos servidores, que sempre dão esse apoio para a nossa administração, sempre estão contribuindo para que isso aconteça. O senhor é muito respeitado dentro do nosso tribunal pelo seu comprometimento,
pelo seu desempenho e pela sua dedicação. Quando vem em sua cabeça o nome TRT, considerando todos esses 31 anos de prestação de serviço à instituição, o que lhe vem à mente? Olha, obrigado primeiramente pelos respeitos, né? Mas o que vem à mente, acho que é a minha própria vida, né? É parte da minha vida esse tribunal. Eu vi crescer, eu participei, percorri todos os caminhos desse tribunal. Para mim faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Eu quero trabalhar aqui ainda por muitos anos, quero contribuir muito, quero deixar ainda mais a minha contribuição aqui para os meus filhos, para os meus netos, e que cada vez mais cresça, cada vez mais entregue uma prestação jurisdicional de qualidade para os nossos trabalhadores, para os nossos empresários que aqui vêm, né? Acho que tem que acabar com essa cultura que o empresário aqui chegue, ele seja tratado como alguém, né, infrator. Não, não é isso. Muitas vezes ele vem aqui para provar realmente que ele cumpriu com a legislação. Então, eu quero deixar um tribunal em que isso seja realidade, em que a justiça sempre prevaleça, sem rótulos, sem preconceitos. É isso que eu quero deixar. Poderia compartilhar conosco quais os fatos mais marcantes na Justiça Trabalhista goiana? Olha, tenho vários, assim, mas teve uma situação que me marcou um pouco. Foi justamente quando eu estava em Lusiânia. Estava em Lusiânia trabalhando como juiz e ali a gente preparava as refeições com servidores, com o pessoal da limpeza, todo mundo almoçava junto. E ali chegou um cidadão um dia, completamente sujo, faminto, né, dizendo que estava sendo escravizado, né, que pediu ali uma comida, os servidores prontamente cederam, né, e foi contar a história, que ele havia saído de uma fazenda na madrugada, isso já era por volta da hora de almoço, e tinha fugido dessa fazenda. E ali descalço, com uma roupa muito amarrotada, surrada, e os servidores primeiramente pensaram: esse cidadão é um doido, não dê muita bola para o que está falando, não, a gente está vendo que ele é meio doido. Eu falei: não, eu acho que ele não é doido, eu quero ouvi-lo. Ele me contou que estava numa fazenda onde que havia uns seguranças armados na portaria, que não deixavam ninguém sair, que tinham que pagar por tudo, pela comida, pela dormida, e que estavam ali dormindo no chão, inclusive mulheres junto com homens, e trabalhavam 12, 14 horas por dia. E eu falei assim: não, esse cidadão não está mentindo. Aí por coincidência, a primeira audiência já seria audiência com o Ministério Público do Trabalho, com o doutor Alpiniano. Aí eu perguntei para o doutor Alpiniano: vamos embora lá, vamos ver o que está acontecendo? Aí ele, Alpiniano prontamente: não, vamos sim. Eu estou aqui com o carro do Ministério Público e estou com o motorista. Se o senhor quiser, nós vamos lá agora. Aí eu falei: não, vou fazer mais algumas audiências que eu tenho aqui, o senhor poderia esperar? Aí ele falou prontamente esperaria. E nós fomos. Eu solicitei a um oficial de justiça que nos acompanhasse, coloquei esse cidadão junto nesse veículo do MPT e fomos. Eu, o oficial de justiça, o trabalhador e o procurador do trabalho, doutor Alpiniano. Fomos lá, nossa fazenda, num ermo, depois de Cidade Ocidental, já chegando praticamente na divisa ali com Minas, e vimos que tudo que ele falou era realidade. Nós constatamos que
na entrada havia uma guarida com um vigia, realmente com uma arma de grosso calibre na porta. E eu falei que me identifiquei na portaria, falei que iria entrar. E ele não se opôs, né, obviamente. E caminhamos ali dentro daquela fazenda por vários quilômetros até chegar na sede. E constatamos que era uma plantação de batatas e que a colheita era feita à mão, com vários trabalhadores ali, mulheres, homens, fazendo a colheita com as mãos, com as próprias mãos, e que eles dormiam realmente ao lado de defensivos agrícolas, tóxicos, né? Havia denúncia também até de fornecimento de drogas para que eles pudessem produzir mais, trabalhar mais, né? O doutor Opiniano já notou tudo, fez aquele inquérito civil. Eu, na época, pedi que fosse atermada a reclamação daquele que estava fazendo a denúncia e registramos tudo, fizemos a ação civil pública, fizemos, o doutor Opiniano fez, né? E conseguimos solucionar essa questão. Foi algo que realmente marcou muito a minha passagem, porque a gente fala em trabalho escravo, pensa, isso aí é utopia, isso é exagero, né? É algo que não existe nos dias de hoje. Mas, em pleno século XXI, existe, e existe se não houvesse a atuação do Ministério Público do Trabalho, da Delegacia Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, isso seria em maiores proporções. Nós vemos casos aqui, outro ali, hoje, mas se não houvesse essa atuação firme, teríamos em várias partes do território nacional esse tipo de trabalho degradante para o ser humano, que é colocar-se em condição análoga da escravidão no mundo de hoje, de pleno século XXI. Que palavras deixaria um magistrado que está iniciando sua carreira na área trabalhista? Eu deixaria uma mensagem de sensibilidade, de bom senso. Às vezes a importância do cargo envaidece, às vezes ele te deixa em posição de superioridade, o que não é verdadeiro. Nós somos, assim, alguém que vai contribuir com a justiça. Então, nós não podemos agir ao nosso alvedrio, nós temos que agir em prol da realização da justiça. O nosso querer, a nossa vontade, ele não tem que prevalecer. Tem que prevalecer a justiça, o bom senso, primar pela conciliação entre as partes. Este é o grande diferencial da justiça do trabalho, é esse, a conciliação. Procurar o diálogo, ouvir as partes, ouvir o que cada um tem a dizer e fazer um diagnóstico justo daquela situação. E que mensagem o senhor gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso ao seu depoimento? Eu queria deixar um grande abraço para todos, dizer que eu sou muito feliz na profissão que eu escolhi, sou muito feliz por ter os colegas que eu tive aqui na Justiça do Trabalho, como servidores, como juízes, foram pessoas que engrandeceram a minha vida, que me engrandeceram como ser humano, e que o trabalho aqui, ele é muito importante. Muito importante a conciliação, a justiça. Sem essas duas coisas, não há nação que progrida justamente. Quem é Luiz Eduardo Paraguaçu, na opinião de Luiz Eduardo Paraguaçu? Olha, eu sou uma pessoa simples, não tenho muitas vaidades pessoais. Eu sou uma pessoa que quer viver em paz, quer cumprir sua missão, quer deixar um mundo melhor para os filhos, para os netos, quer o bem das pessoas e que sabe que tudo é passageiro.
Tudo aqui é passageiro. Nós um dia vamos retornar, né, para a casa do Pai e a nossa felicidade plena com certeza vai estar lá. O que dá sentido à vida? Acho que dá sentido à vida é o amor. A vida sem amor, sem amar, sem justiça, sem união, não dá sentido. A pessoa que vive não ama seus familiares, não ama sua esposa, não ama até as pessoas que nunca viu, essa pessoa não pode ser feliz. Dr. Luiz Eduardo Paraguaçu, em nome do TRT 18, eu quero lhe agradecer pelos seus valiosos depoimentos. O senhor estará para sempre na memória do nosso tribunal. Muito obrigado. Eu fico honrado de você ter lembrado, né, de mim para esse depoimento. Tem tantos juízes aqui, mais qualificados, mais experientes também. Foi uma honra estar aqui conversando com você, deixar esse depoimento para as pessoas que virão. Tá? Muito obrigado.